Porque nós não crucificamos a nossa carne todos os dias por aquele que foi crucificado pelos nossos pecados tão ingratos, a ponto de decidirmos não morrer por ele todos os dias como deveríamos, só porque é mais fácil ficar na nossa zona de conforto e não enfrentar as perseguições que deveríamos estar enfrentando por amor ao Evangelho. Mas vocês têm que me valorizar bem muito, porque eu acabei de desligar o meu ventilador só pra gravar esse vídeo. E acreditem, tá um calor descomunal. Oi, YouTube! Gente, quanto tempo! Voltamos, tá? Tô passando pra dizer que voltamos. E o vídeo de hoje eu quero dividir esse assunto por tópicos. Eu vou ser bem direta, porque eu não quero que dê, 50 minutos de vídeo, né? Então vamos lá. Eu separei aqui as minhas anotações e quero compartilhar uns pensamentos com vocês. Até o presente momento, eu ainda não decidi qual vai ser o tema. Mas, conforme eu for desenrolando aqui e for falando o que eu coloco no coração, aí a gente junta tudo no final e dá certo. Vamos começar hoje, tudo aqui, são 10h27 da noite. Eu ia deixar pra gravar esse vídeo amanhã de manhã, mas eu acabei, faz pouco tempo, de escrever o roteiro dele. E aí eu senti que eu devia falar logo, porque também sinto que não tá muito certo, eu acabo perdendo o raciocínio também da coisa, então vamos lá, né? Eu quero dividir esse vídeo em 2 tópicos. Primeiro vamos falar de identidade e depois posicionamento. Por que eu decidi falar sobre esse assunto hoje? Porque é uma coisa que eu estou vivendo. E como eu sempre gosto de trazer pra vocês algo que seja uma experiência, assim, mais pessoal, sabe? Eu gosto de trazer sempre esse negócio mais aberto, como se fosse uma conversa mesmo. Porque assim, a nossa conversa fica mais, sabe, mais dinâmica, mais como amigos mesmo. E essa sempre foi a minha intenção desde o começo de tudo, né? Então tá, vamos lá. Primeiro tópico, vamos falar sobre identidade. Esses dias, eu estava conversando com pessoas que pensam diferente de mim. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu íntimo o seguinte, que é o quanto é importante você saber, entender o motivo, a razão da sua fé, o porquê que você acredita naquilo. E saber argumentar, saber defender aquilo que você acredita. E nesse contexto, pra gente entrar nessa pauta, eu quero trazer 2 versículos pra vocês. O primeiro está em 2 Timóteo 4:2, que diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. E o segundo está em 1 Pedro 3:15, que fala, a parte B, que fala: estejam preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança em que há em vós. Aí por que eu quis trazer esses 2 versículos? Porque eu acho que eles se encaixam muito bem nesse contexto. Quando a gente fala de identidade no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil você manter sua postura numa sociedade que tenta moldar você aos padrões dela. Se a sua identidade não estiver moldada naquilo que ela acredita ser certo, como uma forma inclusiva pra você fazer parte daquela sociedade, você é taxado muitas vezes como louco, como arrogante, como egocêntrico, e suas ideias podem ser meio confundidas. Por isso que eu decidi falar sobre isso, porque é muito importante a gente saber que a gente é pra não nos permitir ser confundidos pelas doutrinas mundanas. E é exatamente esse o ponto de toda a mensagem, porque imagina te questionarem sobre aquilo, sobre a sua fé, que é sobre o que você acredita, a responsabilidade sua lidar com aquilo, e você não saber nem explicar o porquê que você acredita naquilo. Ou muitas vezes não saber explicar o evangelho que te salvou para outras pessoas, para que elas também possam ser salvas por esse amor, por essa graça que ele alcançou. Jesus nos deixa em Atos capítulo 1, versículo 8, a mensagem central da igreja, como sua principal missão aqui na terra. Eu vou ler o versículo pra vocês, tá? E vocês serão minhas testemunhas na Judeia e Samaria até os confins da terra. A ordenança que Cristo nos deixou foi exatamente fazer conhecido aquele a quem nos foi revelado. Famoso como ouvirão se não há quem pregue. Então tá, vamos lá. Como que a gente aplica isso nos dias de hoje? Porque se impor em uma geração que não aceita imposições não é a missão mais fácil que você vai receber, mas é a mais necessária que você precisa ter. E que você precisa estar ali existindo todos os dias da sua vida, enquanto você viver e der testemunho de crente salvo aqui na Terra. Entenda que o que eu quero dizer é que o medo paralisa, mas a verdade liberta. Então, quando você omite as verdades de Deus, que é a verdade do Evangelho, e é a única que pode nos salvar toda uma humanidade, você não está omitindo um peso de julgamento sobre si mesmo, mas você está omitindo a salvação a vidas que necessitam escutar aquelas verdades. Entendem? Então, quando você está dizendo não ao seu posicionamento, não a você conhecer a Cristo, não a reconhecer a identidade que você tem nele, você está dizendo não à salvação de outras pessoas e à transformação dessas vidas. E são vidas cegas, vidas carentes, às vezes vidas que estão perdidas dentro das próprias igrejas, porque às vezes o evangelho que é pregado em certas igrejas hoje em dia é um evangelho de falsos ensinamentos, falsos profetas, falsas doutrinas que são moldadas para satisfazer o ego humano apenas. Por exemplo, temos uma tal de teologia da prosperidade que tá rolando no nosso século. Eu costumo dizer que é o mal do século. Gente, perdoe se estiver falando um pouco baixo, porque já tá todo mundo dormindo aqui em casa, mas eu espero que esteja dando pra ouvir. Então, quando você entende isso, você entende também que o conhecimento é a única coisa capaz de nos libertar de nós mesmos. E isso é a base da nossa identidade enquanto cristãos. Você não é conhecido quando você entende a si mesmo. Você é conhecido quando você busca Cristo e conhece a Ele. Porque já não viveu mais Cristo, vive em mim. Saber quem você é saber quem Ele é. Porque nós somos chamados para abandonarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Não para irmos e permanecermos como estamos. Então, tome a sua cruz, carregue ela
e a divida com quem pode dividir a carga com você. Às vezes a gente acha que o evangelho é sobre você, é sobre um autodescobrimento, quando não é. É, na verdade, sobre se negar a você mesmo e conhecer aquele a quem o chamou. O importante não é você conhecer o seu coração, porque o nosso coração é enganoso e pode nos levar a caminhos maus que levam à morte. O importante é você saber os planos de Cristo para você saber quem Ele é. Porque conhecendo Ele, você conhecerá as raízes da vida. E essa vida, muitas vezes, não é a vida literalmente aqui, porque a nossa vida é baseada na salvação que está em Jesus. Portanto, a partir do sacrifício dele, nós podemos alcançar essa virtude da graça, esse amor que nos cobre, mas que nos chama a viver em santidade, em santificação todos os dias. E esse processo não é fácil também. Não vou dizer que é fácil, porque se eu disser, tô mentindo, né? Mas é necessário. Por um segundo ponto que eu quero trazer aqui, é muito importante você entender essa primeira parte, que eu vou já concluir essa parte pra gente ir pro segundo tópico. Então, em suma, aqui, o que eu quero falar? Sua identidade é você conhecer a Cristo e saber quem Ele é. Porque sabendo quem Ele é, você é responsável por ser o reflexo dele aqui na Terra. Viver uma vida como a que Cristo viveu. Não quer dizer que a gente vai conseguir, mas é importante tentar, porque se a gente negligencia tudo e acha que a gente pode viver normalmente, banalmente, tipo, imitando o mundo e as práticas dele, então você não é verdadeiramente salvo. Você precisa manifestar as obras que são consequência da sua salvação, que são o reflexo dela, melhor dizendo. Sua identidade é o que Cristo diz sobre você e não o que você acha que é. Às vezes nós pensamos que somos algo, que vai totalmente contra a vontade de Cristo para nós. E por isso é importante você conhecer primeiro a Ele. E nessa perspectiva, vamos entrar no segundo ponto que eu quero trazer aqui, que é posicionamento. Nossa, isso aqui é tudo fruto do que eu tava vivendo, tipo, sabe? E aí, como eu falei no início do vídeo, eu gosto de compartilhar com vocês porque eu creio que essas coisas que a gente faz na nossa vida é justamente pra dar testemunho e compartilhar com os nossos irmãos, né? O nosso posicionamento enquanto seguidores salvos. Eu quero começar falando que, a partir do entendimento que você tem sobre quem é Cristo em você, quando você se molda aos padrões de Cristo, é você entender que tudo aqui é perda. Tem até uma música, eu não lembro quem que é o cantor, mas o nome é literalmente Tudo é Perda. E ela fala que se eu não tenho ti, não tenho nada. Você pode ter dinheiro, fama, você pode ter aplausos, você pode ter renome, tipo, ser uma figura pública muito renomada, mas se você não tem Cristo como centro da sua vida, no final você é vazio. Então, você compreender que tudo é perda é você entender que não existe vida fora de Cristo. Que a partir desse processo, quando você tem em mente que você não é mais dono de si mesmo, você precisa estar externando esse processo. Você precisa colocar em prática todos os dias esse posicionamento de que não é mais as suas vontades, não é mais o que você quer, mas o que você precisa fazer, o que você tem que fazer. O testemunho começa dentro para poder ser manifestado fora. Então, é importante você ter vida no secreto, mas é importante você demonstrar os frutos daquela sua comunhão com Cristo. Porque se todo mundo fosse chamado só para viver no secreto, então não existiria uma salvação de almas, por exemplo. Porque o evangelho precisa ser pregado. A vida no íntimo deve ser refletida fora também. Porque a sua vida é o maior testemunho que você dá. Tem uma frase que eu gosto bastante, e eu não sei quem que é o autor, tá? Mas é que você pode ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida. Então, se você não der um testemunho verdadeiro, um testemunho que edifique as outras pessoas, que reflita verdadeiramente Cristo em você, o que você está fazendo? Como cristão, você não está cumprindo o seu papel. E é o único papel que você precisa cumprir, entendeu? É só refletir Cristo em você, nas suas atitudes, nas suas palavras, suas ações, seus pensamentos, sua fala, em tudo. A própria Bíblia é um manual, é o nosso manual de vida. Então, você vai encontrar vários versículos, vários livros que abordam como viver uma vida cristã, né? Como lidar com o pecado. Quer dizer, se a gente for lá pra Mateus 5, que diz, se o teu olho direito te faz pecar, arranque. Acho que a essa altura do campeonato já estaria todo mundo cego, né? Vocês entenderem que todo pecado gera uma consequência. Essa consequência não é pequena, tá? O nosso esforço, todos os dias, pra seguir aqueles ensinamentos de Deus, devem estar acima dos nossos desejos carnais. Nessa mesma linha, entra a seguinte questão, que eu tenho como opinião, que eu vou externar pra vocês aqui agora. Nós não fomos chamados para ser pacificadores, para apresentar e representar as verdades de Deus. Tem uma frase de Martinho Lutero, que eu gosto bastante, que é: a paz, se possível, mas a verdade a todo custo. Nenhuma inclusão ou manipulação da mentira pode adentrar nosso meio como normalidade. E isso é bíblico, porque a Bíblia nos ensina a abominar falsas doutrinas, a não seguir falsos mestres. Inclusive, lá em 1 João, vai falar sobre os anticristos, que nos últimos tempos já surgem muitos anticristos, muitos falsos profetas que ensinariam essas doutrinas. E não deveríamos nos enganar com eles. Está escrito lá também que pareciam ser dos nossos, mas nunca foram dos nossos. Então, você conhecer a Deus
é você não se permitir ser enganado. Não se permitir ser enganado porque você tem convicção da sua identidade nele. E por causa disso você se posiciona contra o pecado, contra aquilo que te afasta de Deus, contra aquilo que rompe a comunhão, que nunca deve ser rompida, porque fomos reconciliados com Cristo na cruz. Então toda vez que você tenta se afastar, você é como se você estivesse rompendo essa comunhão, como se o sacrifício dele não tivesse valido de nada pra você. E isso é o auge da ingratidão. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a nossa natureza é falha. A gente não merecia nada, a não ser o juízo de Deus. Entendeu? Mas porque ele quis, ele nos salvou, porque ele quis, nos entregou a sua graça, entendeu? Para que nós pudéssemos ter uma esperança de salvação. Em Mateus 10:34, Jesus afirma: não pensei vós que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. O evangelho é para ser exclusivo mesmo, entendeu? Só é salvo aquele que crê. E não existe fé, não existe amor sem verdade. Todo aquele que crê e decide seguir será salvo. Então, para alguém ser salvo, não basta você chegar e dizer: olha, Jesus é bom e ele te ama. Tudo bem que isso é importante. Você tem que apresentar todas as faces do evangelho, porque Jesus nunca prometeu um evangelho de fartura, prosperidade. Ele manda a gente carregar a nossa cruz. Nossas cruzes são diferentes umas das outras, mas não significa que nenhuma delas é fácil de carregar. Mas ele tá lá pra te ajudar a carregar, pra pegar na sua mão, entendeu? Pra te colocar nos ombros quando você cair e te ajudar a levar a sua carga. Então, abandone aquilo que você acha lucro. Já dizia Paulo em Filipenses: tudo aquilo que considerava lucro agora tenho como perda por causa de Cristo. E parte do posicionamento é você entender as suas prioridades agora como cristão. Você entender que é uma balança e medir o que eu considero de mais valor. Seguir os desejos da minha carne e viver uma vida confortável, ou abandonar as minhas próprias vontades e seguir as vontades de Deus. Muito se fala sobre um Jesus de amor que ama o pecador, mas pouco se fala sobre o Jesus que aborrece o pecado. Pouco se fala sobre o Jesus que julga conforme a sua justiça, como um justo juiz. E é impressionante, cara, é impressionante o quanto simplesmente algumas pessoas decidem ignorar completamente essa parte do evangelho. Vivem em uma mentira que eles mesmos criaram, porque nunca buscaram as verdades, nunca buscaram conhecimento, que é a única fonte de libertação que a gente pode alcançar. A Bíblia nos instrui a buscar conhecimento em Deus, que nós não merecemos nada além do juízo, nós não merecemos nada além da morte, mas porque Ele nos amou, porque a sua graça foi tão grande e a sua misericórdia mais imensa ainda, que nos alcançou. E nós somos tão ingratos a ponto de decidirmos não morrer por ele todos os dias como deveríamos, só porque é mais fácil ficar na nossa zona de conforto e não enfrentar as perseguições que deveríamos estar enfrentando por amor ao evangelho. Quando eu falo perseguições, as nossas perseguições hoje em dia nem se compara ao que os primeiros cristãos enfrentaram lá atrás na igreja primitiva. Cristãos que morreram queimados, cristãos que foram degolados em praça pública, queimados, entendeu? Devorados por leões lá no Coliseu. Isso é história, gente. Isso não é nem... Mas você olhar pelo lado espiritual tem muito mais peso do que você olhar apenas como um fato histórico. Entende que isso é de mudar a química do seu cérebro? O que você está fazendo para defender esse evangelho que muita gente lutou lá atrás para que viesse chegar até você hoje? E você hoje está deixando isso morrer, essa chama apagar, porque simplesmente não quer se posicionar. Uma geração que precisa de alguém que se imponha, que se posicione, que defenda com unhas e dentes a verdade de Deus, a verdade que pode salvar pessoas que estão perdidas. Porque nós não crucificamos a nossa carne todos os dias por aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, por amor. Nós não somos capazes de amar como aquele que nos amou primeiro. E isso é muito triste, porque nós devemos nos esforçar a sermos capazes, não porque conseguimos, mas porque o Espírito Santo está ali disposto a nos ajudar, a nos guiar por esse caminho, sabe? Então, você não tá sozinho. Você não tem que ir pelo caminho do mal. Você não tem que seguir a sua própria natureza. Você só tem que deixar que ele faça a obra em sua vida e se posicionar a respeito disso. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível. Me usa numa geração caída. Me usa para vidas que precisam de amor, de salvação, que precisam conhecer a quem o Senhor é. Essa é a base da igreja. Fazer Cristo ser conhecido. Não você ser conhecido, mas ele ser conhecido através de você. O posicionamento do cristão não deve ser feito por querer, mas por dever e obrigação. Independe da sua vontade. É muito mais sobre o que você deve fazer do que o que você quer fazer. A verdade não deve ser omitida por medo de rejeição ou discórdia. Esses dias eu vi uma frase do Iago Martins que dizia... Era uma história assim de caixinha de perguntas, e aí um seguidor tinha mandado que ele só cria divisões e que isso não era verdadeiro evangelho. E aí a resposta dele foi a seguinte: devemos criar mais divisões. A última coisa que precisamos é de união com o diabo. E eu achei, tipo assim, absoluto cinema. Porque passar a mão na cabeça do pecado não vai fazer você um cristão melhor, ou um cristão mais sábio, ou um cristão mais evoluído na fé ou espiritualmente falando. Porque o evangelho não é isso. O evangelho não é inclusão. O evangelho é posição, direcionamento e transformação de vida. Não se deve aceitar falsas doutrinas em nossos meios. Coisas que vão contra a escritura, contra a base do nosso cristianismo, da nossa fé.
que ferem os nossos princípios em Cristo. Esse é o ponto dessa conversa. Já chega de falarmos mansos, com cautela na voz, ou cheios de sentimentalismo, como existe muito hoje em dia, quando tem almas sedentas por ouvir a verdade nua e crua, por ouvir aquilo que Jesus teria dito se fosse ele pregando para elas. E deveria ser assim, porque quando nós falamos, não somos nós, mas a boca de Deus falando através de nós. O Espírito Santo deve ser o nosso porta-voz, nós somos apenas o eco da voz de Deus. Posicionamento é transformação compartilhada, é vida santa refletida em outros. As pessoas não são intimidadas por gente que tem medo de falar, mas eu tenho certeza que se alguém for contra a sua fé e se manter firme naquele pensamento dela, você vai ficar curioso do porquê que aquela pessoa se mantém tão fiel àquilo, o que que faz ela acreditar naquilo. E isso é o que nós devemos fazer no mundo em que vivemos hoje. Saber explicar o porquê que você escolhe seguir aquele caminho. Você precisa entender quem Cristo é para entender quem você é nele. E para isso, se posicionar conforme a vontade dele para sua vida. Porque você não foi chamado para amaciar egos, mas para transformar almas. Quando o chamado parecer difícil ou pesado demais, lembre-se que ele ainda vai estar lá, mesmo que esteja em silêncio. Ele sempre vai estar lá. A motivação acaba. O Espírito renova a convicção da fé. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar pra vocês, que eu tava vivendo. Deixa eu me explicar um pouquinho agora. Porque eu tava meio sumida daqui, eu tava passando pelo vale da sombra da morte, mas agora eu já estou descansando na sombra do Onipotente. Uma jovem de poucas palavras, eu diria. E eu acho que esses processos são necessários, até mesmo pra provar nossa fé, pra produzir testemunho, porque essa é a vida do crente, e tá tudo bem também. Às vezes a gente só precisa parar pra escutar a voz de Deus, e a nossa vida tem desses momentos mesmo. E é isso, peço a oração de todos, assim como estou também orando por vocês. E até o próximo vídeo.